Olá, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, significa que você foi eleito ao corpo diretivo. Eu sou o Will, da administradora Total Company, e eu vou passar algumas informações essenciais para os membros do corpo diretivo. Uma das questões que a gente tem que compartilhar com vocês inicialmente é entender como um corpo diretivo ele é dividido. Geralmente o corpo diretivo é dividido entre síndico, subsíndico e conselhos. Qual o papel do síndico? O papel do síndico, ele é o responsável legal do condomínio, ele que responde civil criminalmente por qualquer coisa que acontecer dentro do condomínio, ele representa o condomínio de forma judicial e extrajudicialmente, ele tem que fazer cumprir a convenção, o regulamento interno e tudo aquilo que foi deliberado nas assembleias. Ele é responsável por gerir as finanças e ele tem que prestar conta aos moradores de todo o trabalho que ele fez durante esse período. O subsíndico, ele tem uma função de substituir o síndico na ausência dele. Algumas convenções, alguns condomínios não definem a função do subsíndico, ele não aparece no Código Civil, então existem lugares que não tem essa figura. Ele apoia nas decisões do síndico e geralmente as funções que são atribuídas a eles, geralmente foram aquelas que foram delegadas pelo síndico. Na maioria dos condomínios, a gente tem dois conselhos, o conselho consultivo e o conselho fiscal. Existem condomínios onde que o conselheiro ele executa tanto a parte fiscal como a parte consultiva. Então, explicando inicialmente o que é o conselho fiscal. O conselho fiscal ele é responsável por analisar as contas, validar os documentos financeiros e apoiar na transparência do condomínio. Uma das questões importantes é que no nosso sistema, vocês conseguem enxergar em tempo real tudo aquilo que está acontecendo no condomínio. Então, houve alguma movimentação financeira, passou pelo nosso departamento, foi feita a conciliação, essas informações ficam quase em tempo real para todos os membros do corpo diretivo. O conselho consultivo, ele tem um papel mais de apoiar de forma estratégica, sugerir melhorias e atuar como ponte entre o morador e o síndico. Ambos, tanto o conselho fiscal, como o conselho consultivo, como o subsíndico, eles não têm uma responsabilidade legal sobre o condomínio, eles estão hierarquicamente abaixo do síndico e eles têm suas funções muito bem definidas. Então é importante que nós tenhamos bem claro que o síndico ele é o responsável pelo condomínio, ele é responsável pelas contratações, o conselho fiscal é responsável para ver as finanças e o conselho consultivo para acompanhar as decisões em questões estratégicas e melhorias para o condomínio. Então agora a gente vai falar sobre o portal da administradora, né? Onde vocês conseguem acessar essas informações. Lembrando que o corpo diretivo tem uma visão privilegiada, vocês conseguem enxergar as mesmas informações que o síndico enxerga, então o síndico vai enxergar as mesmas informações que os conselheiros, que o subsíndico enxerga. Lembrando que ali contém dados sensíveis, então tem as informações das inadimplências dos moradores, tem dados dos moradores, e nenhuma informação contida nesse portal deve ser compartilhada sem autorização do síndico. Lembrando que, pela LGPD, o síndico ele é o responsável legal por todos os dados do condomínio. E para acessar o portal da administradora, vocês devem entrar no www.totalcompany.com.br. Do lado direito vai ter ali área do cliente, clica em síndico/corpo diretivo. É necessário ter um e-mail cadastrado. E pessoal, realmente para iniciarmos essa visão do corpo diretivo, é importante vocês entenderem onde que são os acessos. Tá? Então, inicialmente a gente vai logar no site da administradora. É necessário que a gente entre no domínio, na URL totalcompany.com.br, clique em área do cliente. Na área do cliente, do lado esquerdo, tem condomínios.
clica em síndico corpo diretivo. Essa aqui é E neste primeiro acesso é importante que vocês tenham um e-mail cadastrado. Então, tendo e-mail cadastrado, você pode já entrar direto. Se você não tem um e-mail, se você ainda não fez acesso nessa primeira entrada, quando você acessar, vai encaminhar um e-mail para o seu e-mail para habilitar o acesso. Depois disso, é só entrar com e-mail e senha que flui normalmente. Essa aqui é a primeira visão como eu tenho os condomínios que eu faço parte, estou ali na gestão, então para mim aparece uma relação maior. Então vamos lá. Nessa primeira visão, que seria a visão geral, você já começa a enxergar diferente dos moradores. Tá? Então os moradores geralmente vão enxergar seus boletos, documentos, prestação de contas e outras questões. Vocês já passam a ter uma visão privilegiada a partir de agora, a partir do momento que você é eleito e inserido suas informações dentro do nosso RP. A primeira informação que vocês enxergam é o condomínio tem para receber, o que ele tem para pagar. Tá? Então, isso daqui é um condomínio que, como ele tem a receita garantida, então ele já tem uma previsibilidade do dinheiro que deve ser depositado, né, os boletos que foram gerados, e do lado direito aqui a gente tem as despesas. Existe uma certa redundância em algumas informações dentro do sistema, mas eu vou falando uma a uma, tá? Então vamos lá, pagar. Se vocês clicarem aqui em contas a pagar, tem relação das despesas ordinárias recorrentes previstas para que o condomínio pague neste mês, tá? Então, se você clicar aqui na setinha anterior, como que são despesas pendentes, né, que precisam ser pagas, não tem nenhuma informação ali, mas se você clicar em liquidadas, aplicar, você consegue enxergar também ali todas as despesas que foram pagas no período do condomínio. Lembrando que aqui, ó, status, você muda de liquidadas para pendentes, para conseguir enxergar as despesas que estão em aberto ou as despesas que já foram liquidadas. Voltando aqui para a visão geral, você tem esse dashboard dos saldos que é previstos para o próximo período. Uma diferenciação também que os responsáveis legais conseguem enxergar são as unidades, lembrando que essa visão só acontece para responsáveis legais. Os moradores não têm acesso a essas informações. Então, vou dar só um exemplo. Se você clicar aqui na unidade, você consegue enxergar, né, o proprietário da unidade, o inquilino que está, o período que o inquilino está habitando essa unidade. Agora vamos ver a inadimplência, também uma visão exclusiva de vocês. Então, um clique você já consegue enxergar a inadimplência do condomínio, né, o que ele tem de acumulado durante o período, o que ele tem de atraso em até 30 dias, e um gráfico, como que está sendo distribuído essa inadimplência. E abaixo a relação das unidades que estão inadimplentes no condomínio. Esses que estão com status jurídico são as unidades que já está sendo feita a cobrança. O Trader Online a gente não vai falar agora. Boletos, tá? Então os membros do corpo diretivo conseguem enxergar os boletos de forma bem rápida, tá? Aqui, os boletos que têm para vencimento. Então aqui todos os boletos em aberto, tá? Que não foram pagos. Geralmente os boletos com vencimento futuro mais longo são os que aparecem no começo. E por que a gente tem esse boleto aqui para um vencimento lá na frente, tá? Porque ele é um boleto de um acordo. Então esses boletos eles ficam disponíveis e vocês têm visibilidade de forma rápida. Os boletos pagos também, ele vai trazer o status mais próximo, né? O dia mais próximo. E vocês enxergam todos os boletos que foram pagos
ali no condomínio. Documentos, isso é recorrente, tá? Tanto o corpo diretivo como os moradores têm acesso a essas informações. Fotos, quando é feita a atualização do álbum de fotos, incluído ou encaminhada para a administradora, também é possível incluir ou adicionar fotos. E você escolhe quem vai enxergar essa foto, tá? Se vai ser apenas o conselho e corpo diretivo ou os condôminos. Então, é uma atribuição que pode ser delegada para o corpo diretivo ou não. Prestação de contas, realmente, na prestação de contas tem uma diferença muito grande entre o que o morador enxerga e o que o corpo diretivo enxerga. Geralmente, esses relatórios que têm essa taxa apenas para responsáveis legais são membros do corpo diretivo que conseguem enxergar. Na parte inferior, a gente percebe que tem outros relatórios que não têm essa tarja de apenas membros do corpo diretivo. Isso aqui todos os moradores enxergam, que são as receitas, despesas, o resumo financeiro demonstrativo analítico XXX. Então, voltando para os relatórios que o corpo diretivo consegue enxergar, lembrando que o corpo diretivo ele enxerga tudo em tempo real. Então, quando existe atualização dentro do nosso RP, é feita a conciliação financeira, essas informações já são disponibilizadas para vocês, tá? Então, a gente está vendo o agora desse condomínio, tá? Então, esse gráfico aqui também faz parte da pasta de prestação de contas, onde vocês conseguem enxergar a receita e despesas no período de 12 meses do condomínio. E se é algo que vale a pena se atentar, o azul é a receita e o vermelhinho é a despesa. Geralmente, quando o azul é superior à linha vermelha, significa que o condomínio está tendo uma boa arrecadação e está fazendo seus pagamentos no momento certo. Se o vermelho começa a ficar muito acima do azul, isso indica que o condomínio está gastando mais do que ele arrecada. O amarelinho aqui é o saldo do condomínio, né, como ele vai se movimentando no decorrer do ano. Vou fechar aqui este gráfico, abrir o próximo. Os consumos de gás do período, então vocês conseguem ter uma visão de 12 meses, como que está, como ainda não foi efetuado o pagamento do gás deste condomínio no mês de abril, então por isso nessa última coluna não está visível, mas aqui você já consegue enxergar a evolução do consumo de gás, a evolução do consumo de água, então quanto o condomínio gastou com água dentro desse período, da energia elétrica, tá? Então como está sendo o gasto na energia elétrica no período, receitas geradas, então tudo que entrou de crédito no condomínio, tá? Receitas geradas são todos os boletos que foram emitidos para o condomínio. Então a gente consegue enxergar aqui a emissão, não houve liquidação, mas de bate-pronto vocês conseguem também enxergar todos os boletos que foram encaminhados para todas as unidades, que está em relação de todos, e a gente aqui no finalzinho tem um valor total de quanto de receita foi gerada para o condomínio. Como nós estamos falando de um mês que acabou de começar, quem é a francesinha eletrônica, né? Francesinha eletrônica é o arquivo que o banco encaminha de volta informando a liquidação do boleto. Então, nós vimos lá em cima as receitas geradas, né, que foram as receitas que foram emitidas para pagamento no condomínio, e aqui são as francesinhas, que é o documento bancário que retorna informando que houve a liquidação. Nessa terceira parte, nós vamos falar sobre o aplicativo Groove. Lembrando que vocês, como membro do corpo diretivo, vocês têm acessos diferentes do que os moradores. Então, aparecerá muito mais abas, muito mais informações ficarão disponíveis para você no aplicativo.
Lembrando que para baixar o aplicativo, só você entrar na sua loja de aplicativo e procurar por Groove. Vai ser um aplicativo rosa. E ali você vai conseguir enxergar tudo o que acontece no condomínio na palma da sua mão. Existem algumas informações que vão ficar disponíveis só lá no portal dos moradores e outras informações que ficarão disponíveis no Groove. Pessoal, nós vamos falar sobre o Groove agora. Se você já baixou o aplicativo na sua loja de aplicativos, você vai ter esse ícone aqui, rosinha, Groove. Quando você clica sobre ele vai atualizar. No meu caso, eu já fiz toda a instalação, então ele já está parametrizado pro meu celular. Essa é a visão inicial que a gente tem do Groove quando ele é acessado. Então, só para compartilhar com vocês, os ícones aqui que nós estamos vendo, o Groove AI, ele é a inteligência artificial que hoje os moradores conseguem acessar o regimento interno com perguntas simples. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o regimento interno e tiver disponível o Groove AI, geralmente nos condomínios novos que a gente já fez a atualização nos regulamentos internos, essa função do Groove AI, ela já está disponível. Vamos fazer um teste. Você já tinha feito um teste anterior. Então nós vamos ver horário de reformas. Então, só vendo como o Groove AI funciona, mandei a informação para a inteligência artificial e aí ela me responde exatamente sobre o que eu tinha perguntado, né? Sobre o artigo, os horários, tudo certinho. Taxa de condomínio. Taxa de condomínio, vocês vão conseguir enxergar todas as taxas de condomínio em aberto e pagas de todas as unidades. Lembrando que essa visão é uma visão do corpo diretivo. Então aqui tem tudo, até os que estão para vencer, e geralmente esses que estão para vencer são acordos que foram feitos anteriormente. E se você clicar aqui em pagas, traz a relação de todas as cotas condominiais que foram pagas no último período. Então você consegue ter acesso às informações das cotas condominiais em aberto e as cotas condominiais pagas lá em taxas do condomínio. Documentos. Então a gente já separa os documentos por pastas, tá? Então geralmente da forma que foi descrito o nome do arquivo, ele vai entrar na pasta correta. Eu vou direto na parte que para nós seria a mais importante como membros do corpo diretivo, que é a prestação de contas. Dentro de documentos, prestação de contas, quem está aqui? Estão as pastas de prestações de contas disponíveis para o corpo diretivo. Então, eu vou clicar apenas numa pasta para a gente ter uma ideia de como que a pasta chega para vocês via aplicativo Groove. Lembrando também que essa pasta ela fica disponível também lá na área dos moradores, que vocês viram anteriormente. Então aqui é disponibilizada a pasta de prestação de contas com o nome dos responsáveis legais. O sumário ele tem um hiperlink para cada uma das informações que estão distribuídas dentro da pasta. Eu vou apenas clicar aqui, vai receitas, demonstrativo analítico de receitas, cliquei, ele já vem para a parte de receitas do condomínio. Vou voltar
botar mais um. Então a gente já falou sobre documentos. Assembleia são as assembleias virtuais, tá? Como esse condomínio não está com nenhuma assembleia ativa, vai aparecer apenas as assembleias encerradas. Então, do lado esquerdo a gente tem as assembleias abertas, como eu falei, nós não temos nenhuma assembleia aberta nesse instante, e do lado direito, assembleias encerradas, em relação de todas as assembleias virtuais que houve no condomínio dentro desse período. Lembrando que nessa parte ficam apenas assembleias que aconteceram no formato virtual. Então, vou até clicar em uma aqui para a gente dar uma olhada. Essa aqui foi uma assembleia que aconteceu em 21/3, onde foi aprovado a alteração do regimento interno. Então, como eu sou apenas administradora, não tenho direito a voto, mas a gente consegue enxergar aqui as pessoas que efetuaram a votação na Assembleia. Ocorrências. Aqui vocês como membro do corpo diretivo, vocês têm duas visões. Essa que está clicada aqui, que são as minhas unidades, são referentes às ocorrências, notificações e multas que houveram referente à minha unidade. E todas as unidades, vocês conseguem enxergar como que está as ocorrências, notificações que houveram para as outras unidades do condomínio. Lembrando que vocês, membro do corpo diretivo, conseguem enxergar essa informação exatamente porque vocês têm uma visão privilegiada. Para os moradores, haverá apenas minhas unidades. Comunicados. Então, a gente traz aqui o histórico dos comunicados e até facilita essa questão de lida e não lida. Ver mais solicitações. Geralmente a gente não estamos utilizando essa parte de solicitações no momento, tá? Mas é algo que a gente pode ativar dependendo do perfil do condomínio. Visitantes. Quem são esses visitantes? São os visitantes que você convidou para vir ao seu apartamento. Então ali fica a relação de todos os visitantes. Prestação de contas. Essa prestação de contas ela é um pouco diferente daquela que eu mostrei para vocês de documentos. Lembrando que ela está em tempo real, então as informações que eu levantar agora serão referentes ao mês de abril. E nós já vimos todas essas abas aqui quando nós falamos da área dos moradores, tá? Então, lá no nosso portal vocês têm acesso a essas informações. Os três primeiros links são visíveis apenas para os condôminos e exclusivo para os responsáveis legais são essas informações de baixo. Eu não vou entrar neles porque a gente já passou, já vimos eles dentro do portal dos moradores. O que difere, lembra que eu falei que tem algumas informações que nós vamos ter no brief que não tem lá no portal. Uma delas é essa parte de movimento bancário. Então aqui vocês conseguem enxergar o movimento bancário do condomínio, como que todos os nossos condomínios já estão integrados com o nosso RP. A gente consegue enxergar em poucos cliques quanto o condomínio tem em conta, quanto que ele tem no fundo reserva, de forma bem rápida, tá? Então a gente está vendo aqui contas bancárias, grupos de saldo. Geralmente as informações que estão na conta bancária e grupo de saldo, elas são iguais. Ok? Despesa do síndico, que de bate pronto, quando você clica, você já consegue enxergar o que tem para pagar agora no mês de abril, o que está em atraso,
que já foi pago, histórico de despesas. Eu vou clicar só para a gente ter uma noção de o que você consegue enxergar. Então aqui tem as despesas a pagar que já estão provisionadas e lançadas dentro do sistema. As despesas pagas. E o histórico de despesas. E aí traz tanto as despesas pagas, que são verdinho, e as despesas que estão provisionadas mais para frente. Nova despesa. O síndico ele consegue anexar informações aqui, também via aplicativo, então se ele quiser incluir alguma informação, mas é necessário informar qual é o prestador de serviço que vai estar sendo pago. Ele consegue inserir as informações e também já integra direto com o nosso RP. Geralmente essa parte das despesas, quando o síndico vai fazer direto por ele, a gente solicita que ele faça via PJ Bank, porque ali fica mais fácil para ele conseguir enxergar e as informações também já são integradas com o nosso RP. Então, essa é a visão do corpo diretivo no aplicativo Groove. Tá bom? Muito obrigado. Nesse quarto bloco, a gente vai falar sobre pasta de prestação de contas. Lembrando que a pasta de prestação de contas ela é disponibilizada inicialmente apenas aos membros do corpo diretivo. Fechou o mês, dentro de uma semana você vai receber lá em documentos, aparecerá pasta de prestação de contas referente ao mês anterior. Ali você consegue enxergar todos os documentos que foram gerados, emitidos e recebidos pelo condomínio dentro daquele período, e no mês subsequente, se não houver nenhum tipo de informação ou solicitação para que seja inserido ou ajustado alguma informação, a pasta ela é fechada, enviado para vocês assinarem digitalmente. Então, só para a gente deixar bem claro o fluxo. O mês fechou, nós vamos encaminhar a pasta de prestação de contas, que você vai receber um alerta no seu e-mail, vai aparecer lá em documentos, prestação de contas apenas para os membros do corpo diretivo. Vocês podem acessar, olhar toda a documentação que está lá e depois, no mês subsequente, se não houver nenhum tipo de solicitação, a pasta será fechada e encaminhada para assinatura. Quando a prestação de contas é disponibilizada, chega por e-mail e também é feita uma notificação via Groove no seu celular. Quando acessamos o Groove, no Groove, quando chega essa notificação que a pasta de prestação de contas está disponível, vai aparecer aqui em conversas, também informando que tem um documento disponível. Se a gente clicar aqui, aqui está o comunicado que foi encaminhado à pasta de prestação de contas, aparece ali em conversas. Quando a gente retorna e dá uma olhadinha lá em documentos,
prestação de contas, e aí ela aparece aqui, prestação de contas, e tem essa bolinha rosinha informando que a gente ainda não visualizou este documento. Se eu clico aqui na prestação de contas, essa é a visualização via celular. Ele vai trazer o arquivo PDF na tela, com todas as informações da prestação de contas. O indicado é que você faça essa visualização no computador, que é mais fácil para conseguir enxergar. Anteriormente, quando a prestação de contas está disponível, é encaminhado um e-mail para todos os membros do corpo diretivo, lembrando que esse e-mail chega apenas para as pessoas que fazem parte do corpo diretivo do condomínio, então síndicos, subsíndicos e conselheiros. Se você clicar aqui em visualizar documento, você vai enxergar a pasta de prestação de contas online. E tem relação de tudo aquilo que está disponível na pasta. Então, no sumário, inicialmente tem os links rápidos, tá? Para cada uma das partes da pasta. Então, a gente consegue ver os dashboards, com as informações de receita e despesa, a distribuição das despesas do condomínio, a evolução do consumo, a evolução do consumo de água. Ali no sumário também, a gente tem extrato bancário do condomínio, documentos adicionais, extratos e recebimento de pagamentos, resumo financeiro. Uma das questões que é importante nós verificarmos é o extrato do condomínio, verificar se ele está anexado aqui na pasta, se os valores correspondem àquilo que foi gasto e pago pelo condomínio. No resumo financeiro consta a distribuição de acordo com os grupos de saldo. Em seguida, vem as receitas, tudo aquilo que o condomínio gastou, arrecadou durante o período. As despesas, elas têm esse azulzinho aqui, são hiperlinks, tá? Então, clicando no hiperlink, vocês conseguem enxergar os documentos relacionados ali às despesas. Essa funcionalidade aqui também está vinculada ao demonstrativo analítico XXX, onde tem os links ali ao lado também. E aqui, deixa eu voltar aqui e clicar a página 6, que é o sumário. As despesas do condomínio. Ok, nós estamos vendo as despesas e seus hiperlinks. Em seguida, vem as despesas liquidadas, no período que ela foi liquidada, comprovantes de despesas. Agora, os comprovantes de despesas geralmente vai estar vinculado à informação da administradora, né, o comprovante de despesa, fazendo uma relação daquilo que está sendo pago. Em seguida, vem o comprovante de pagamento, depois a nota fiscal ou o recibo de pagamento.
e sucessivamente. Então, todas as despesas geralmente seguem esse fluxo, tá? A informação da despesa, o comprovante de pagamento, a nota fiscal ou o recibo do pagamento. Acho que isso daqui é uma questão muito importante para vocês que fazem parte do corpo diretivo. Se houver alguma despesa que não foi liquidada durante o período, ela vai estar aqui nessa parte de despesas não liquidadas. Vamos clicar aqui. E aqui não tem nenhuma despesa não liquidada, assim, porque todas as despesas do mês foram pagas no mês. A inadimplência, então aqui tem relação da inadimplência do condomínio. Uma das questões importantes para vocês que fazem parte do corpo diretivo, vocês também conseguem enxergar as anotações, né? Os contatos que foram feitos com a unidade, através de e-mail, através de SMS, através de carta, exatamente para mostrar que o trabalho de cobrança está sendo efetuado. Os acordos em andamento, então, inicialmente vem um resumo simplificado, né, de todos os acordos que estão em andamento, as parcelas que foram feitas, as parcelas que foram liquidadas desses acordos. Depois um acordo detalhado, explicando exatamente o que está sendo pago em cada uma das... o que está sendo pago pela unidade inadimplente. Então aqui a gente tem o descritivo de tudo que ele está pagando, exatamente para ficar claro o que a unidade inadimplente está quitando ali quando há o acordo. Esse é acordo detalhado, enfim. E essas são as informações que contém na pasta. Quando vocês enxergam e não verificam nenhum tipo de divergência, como a gente falou anteriormente, essas informações ficarão disponíveis para que vocês assinem a pasta no mês subsequente. Lembrando que quando a gente gera lá a prestação de contas, também vai chegar uma notificação para vocês na área do condômino. A gente já falou sobre a necessidade de ter e-mail cadastrado. Tem comunicados, então aqui a gente avisa também que... Deixa eu ver se eu estou no nome certo. Acho que é o que eu estou utilizando como referência. Ok, aqui em comunicados aparece também a notificação aqui, ó, nova prestação de conta disponível. Se você clicar nesse comunicado, visualizar o documento, a gente volta novamente lá para a pasta de prestação de contas. Em documentos, prestação de contas, os documentos estarão aqui também. Então, se você quiser enxergar posteriormente, você sabe como ter acesso à pasta de prestação de contas para verificá-la. Esse aqui é o mesmo documento que você recebeu por e-mail e a gente já verificou. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a assinatura da pasta de prestação de contas. Lembrando que os documentos ficam disponíveis para ser assinados digitalmente depois que vocês acompanharam um mês da pasta que ficou disponível para todos. Esse é o e-mail que chega. Geralmente ele chega com as informações daqueles que vão assinar a pasta e
você recebeu o documento prestação de contas para assinar digitalmente. Então, geralmente vai repetir essa informação, né? Essa é uma prestação de contas que está sendo para ser assinada. Existem outros documentos que podem ser assinados digitalmente, mas a gente vai falar exclusivamente da prestação de contas. Só clicar aqui em ver documento para assinar. Eu optei pegar uma pasta de um condomínio menor, então aqui ele está carregando o documento. Terminou de carregar o documento, aqui está toda a pasta, clica em aceitar, escreve seu nome, por extenso, CPF, escolhe a fonte, como que você quer que apareça ali sua assinatura. Geralmente eu uso essa Nikone, mas tem outras fontes também que podem ser escolhidas para utilizar. Salvar. Ops! Não existe o MEI 50. Então vamos colocar. Ok, feito. Depois da pasta assinada, você tem a opção de compartilhá-la ou fazer o download. Se a gente vai lá no finalzinho da pasta, tem aqui a assinatura, as informações de quem assinou, e-mail, IP, onde foi assinado, até identificada a geolocalização de onde que aconteceu essa assinatura. E ok, seu documento já está assinado digitalmente. Agora a gente vai fazer o teste de fazer uma recusa do documento. Então, o que eu fiz? Eu tirei um documento menor para ficar mais fácil. Com aquele tempão carregando. A gente está precisando de aceitar e recusar. Se eu clicar aqui em recusar, escrevo o motivo. Recusar. Ok. E aqui você recusou a assinatura do arquivo.